cansada, minha avó ficou no meu ouvido dizendo, ela falando isso para ela. Hoje é o dia do silêncio do Senhor. Hoje é o dia que Deus se calou pela morte do seu filho. Onde o Senhor escolheu morrer numa cruz por nós. Derramar o seu sangue. Não porque merecemos, não porque somos dignos, mas por causa do amor dele. Porque ele não merecia a cruz não era para ele. Ele não merecia as chicotadas. Ele não merecia seu sangue derramado. Ele não merecia uma lança transpassada em seu corpo. Ele não merecia a dor. E mesmo sabendo de tudo isso, o Senhor escolheu morrer por nós. Amém. Aleluia. E tem uma canção que diz assim: Teu santo sacrifício gerou vida em mim. Amém. E eu fiquei desde que eu estou com ela na cabeça, cantando ela, e eu perguntei ao Senhor